mulheres, que bom estarmos aqui mais uma vez, mais um devocional, mais uma palavra de Deus para os nossos corações. E como é bom poder estarmos aqui juntas de novo, como é bom e a gente poder aprender com a palavra de Deus, essa palavra tão poderosa que sempre se renova, né? E hoje é uma palavra que eu confesso que mexeu muito comigo. Essa palavra, quando veio ao meu coração, ela me fez chorar por horas a fio. E também através dessa canção, através dessa palavra, veio uma canção. E eu estou muito feliz com o que o Senhor tem ministrado, que o Senhor tem falado. E como é bom ouvir a voz de Deus, né? Então, nós vamos hoje aprender através da vida do profeta Elias, que foi um profeta que fez grandes milagres, grandes feitos, né, grandes obras, e é um profeta famoso da Bíblia, todo mundo conhece, né, a maioria conhece, e com este profeta nós vamos aprender, né, não sobre um Deus que é grande, que é extraordinário, que faz coisas extravagantes, mas nós vamos aprender sobre um Deus que está nos detalhes, nas minúcias do nosso dia, nos detalhes, nas coisas corriqueiras que muitas das vezes passa despercebido por nós. Então, nós vamos aprender mais sobre esse Deus. A gente conhece muito e fala muito sobre o Deus que faz grandes coisas, mas o Senhor está nos convidando a enxergá-lo nas pequenas coisas também. O Senhor está nos convidando a começar a perceber Ele na simplicidade do nosso dia, porque Ele não está só nos grandes eventos das nossas vidas, Ele está lá todos os dias, em todos os momentos, em todos os lugares, né? Então, nós precisamos entender o que o Senhor está falando neste momento, e o que Ele tem falado e ministrado ao meu coração é exatamente sobre isso. Comece a me perceber nas minúcias do seu dia. E quando você apura a sua visão para entender isso, realmente você vai começar a perceber Deus em tudo, em todas as coisas, em qualquer detalhe, em qualquer situação, qualquer evento, qualquer coisa, em todos os lugares, em todas as ocasiões, em qualquer acontecimento, você começa a entender um agir de Deus ali, né? E realmente nada é por um acaso, em tudo que acontece à nossa volta e em nossas vidas, tudo isso tem um mover do Espírito. E é isso que nós vamos aprender no vídeo de hoje, nesse devocional. Não saia daí, pega a sua Bíblia, né? Pega a sua Bíblia e pega um marca-texto, uma caneta, vamos anotar, vamos rabiscar a sua Bíblia. Às vezes o Senhor vai falar algo com você aí, que não falou comigo, então anote. Eu sempre falo isso, anote, tenha intimidade com a palavra de Deus, tenha intimidade com a Bíblia, leia todos os dias, ainda que você não entenda, leia, uma hora as palavras vão saltar das páginas e a revelação do Espírito virá sobre você. Então, pega a sua Bíblia e vamos começar esse devocional de hoje. Antes de começarmos, eu quero me apresentar. Meu nome é Maria e aqui nesse canal eu tenho como finalidade falar da palavra de Deus. Você já deve ter percebido isso e é um prazer poder fazer isso. É um prazer para mim poder falar da palavra de Deus e é tão maravilhoso que Deus nos conecta com pessoas que também são apaixonadas pela palavra dele. Eu amo ouvir pessoas que são apaixonadas pela palavra de Deus. Então, vamos lá, sem mais delongas, abra sua Bíblia no capítulo 19 do primeiro livro dos Reis. 1 Reis, capítulo 19, versículo 11. Nós vamos ler do 11 até o 16. Nós vamos ler um pouco mais, mas fique aí, não saia. Ouça o que Deus tem a nos dizer. Eu sei que vai abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, tá escrito assim, ó. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor. Mas o Senhor não estava naquele vento. Depois do vento, houve um terremoto.
Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. E quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: "O que você faz aí, Elias? O que você faz aí, Elias?" E ele respondeu outra vez: "Tenho servido com zelo ao Senhor, o Senhor dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Eu sou o único que restou. E agora também procuram me matar." Então o Senhor lhe disse: "Volte pelo caminho de onde você veio. Volte pelo caminho de onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Quando você chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois, unja também Jeu, neto de Ninsi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meloá, para substituir você como o meu profeta." Então, esse ocorrido, né, esse dia na vida de Elias, deve ter sido muito importante e chocante para ele, porque Elias era um homem de muita intimidade com Deus. Ele é o homem que fez cair fogo do céu. É o homem que ordenou: "Em meu nome não chova em Israel." E durante 3 anos e meio não choveu. Elias era aquele homem que fazia milagres extraordinários, era muito usado por Deus. Então Elias, ele estava acostumado com esse Deus que é grandioso, com esse Deus que é estrondoso. E talvez seja por isso que Elias deixou de perceber Deus nas pequenas coisas. E no afã do ministério de Elias, né, aquelas inúmeras coisas para fazer, né, daquele alvoroço, daquele movimento que era o ministério de Elias, né, o Senhor, ele mostra para Elias que ele estava equivocado. E o tema, né, dessa palavra é uma visão equivocada de Deus. E tem muita gente que está com uma visão equivocada sobre o Senhor, a respeito dele. E aí eu comecei a pensar: meu Deus, quantas vezes nós não estamos com uma visão equivocada a respeito de quem tu és? Quantas vezes nós também somos igual ao profeta Elias? Estamos acostumados com um Deus que desce fogo do céu, com um Deus que faz coisas grandiosas. Então, Elias pensou que Deus era voraz, como aquele forte vendaval, tremendo, como aquele terremoto terrível. Ele pensou que Deus era como aquele fogo, mas Deus mostra para ele naquele dia que ele era suave como uma brisa. E Elias parecia que não conhecia esse lado de Deus. Talvez a gente conhece apenas um lado de Deus. Nós conhecemos só o Deus que faz milagre grande, coisa extraordinária e tal. Mas será que você conhece aquele Deus que está na manhã, quando você acorda, ainda deitada na cama? Você conhece aquele Deus que derramou misericórdia sobre você hoje, que não deixou você ser consumido? Será que você consegue perceber aquele Deus que nas 24 horas do seu dia te deu um fôlego de vida? Será que você consegue perceber que Deus é um Deus também que está naquelas coisas tão corriqueiras, sabe? Como lavar uma louça, como pegar um lixo no chão. Será que você consegue perceber que Deus ainda está lá nesses dias, nessas horas, nesses acontecimentos tão normais da nossa vida?
É isso que o Senhor está nos chamando a entender nesse dia, nesse devocional. Porque os nossos olhos, parece que eles foram treinados para enxergar Deus apenas nas coisas que são grandes. Mas o Senhor está em todos os lugares, em todos os momentos, a todo tempo, conosco. E nós não percebemos, por isso desprezamos a sua presença. Por isso deixamos de lado, por isso não percebemos Ele. Porque a nossa visão ela está focada em somente percebê-lo nas grandes coisas, nos grandes eventos, nos grandes acontecimentos. Mas espera aí, Ele está conosco o tempo todo o tempo. Então por que perceber só quando faz alguma coisa visível aos nossos olhos? Porque o problema não está nele, o problema está na nossa visão. A nossa visão é que precisa ser apurada para perceber que a presença de Deus está conosco o dia inteiro, todo o tempo todo, nas coisas que são corriqueiras, que são comuns, que muitas das vezes nós pensamos que ser banais, mas Deus está lá, Ele está ali, como uma brisa suave. É uma coisa que você não percebe se você estiver ocupado demais. É uma coisa que você não vai perceber se você estiver agitado demais com outras coisas, pensando em outras coisas, preocupado, ansioso com outras coisas. Daí você não vai conseguir perceber. Realmente você não vai conseguir perceber. Porque no afã dos nossos afazeres, no afã do nosso ministério, nós estamos ocupados demais para perceber que Deus está ali, naquele mesmo lugar, esperando a gente todos os dias. Que Deus está ali na nossa casa, que Deus está ali no nosso quarto, que Deus está ali na nossa sala, que Deus está dentro do carro quando você está dirigindo, que Deus está dentro do ônibus, que Deus está quando você está andando pela rua, que Deus está ali. Nós precisamos apurar a nossa visão para entender que Ele está ali. E é por isso que muitas das vezes nós desprezamos o momento de intimidade, de estarmos com Deus, porque nós achamos que esse momento ele não ocorre em qualquer hora do dia. Nós achamos que tem um lugar próprio para isso. Pode ser num culto, pode ser na igreja. Nós achamos que tem uma música própria para isso. Mas não. A presença de Deus ela está ali todo o tempo. E em qualquer lugar, em qualquer hora, pode acontecer um culto, um mover do Espírito, uma ministração aos nossos corações, uma palavra de Deus. E é em qualquer hora, em qualquer lugar. Então, cuidado, não esteja ocupado demais para conhecer Deus no secreto, na intimidade. O Senhor precisou chamar Elias para este lugar. O lugar da santidade não tem a ver com produtividade. Daqui é um outro ponto. O lugar da santidade não tem a ver com produtividade. Olha, o que te santifica não é as suas obras. Não é o tanto que você faz, não é o tanto que você produz, não é o tanto que você consegue fazer, não é o tanto de ministérios, de ocupações, de liderança que você consegue exercer. Não é sobre isso. Não é isso que santifica ninguém. O que te santifica é uma vida de santidade no lugar secreto. O que te autoriza no lugar público é o que você é no lugar secreto. Então, a santidade de Deus, ela não vem através daquilo que nós produzimos, pelo contrário. A santidade de Deus, ela vem sobre nós no momento que nós nos despimos de tudo, que nós deixamos de lado todas as nossas habilidades e atribuições e ficamos completamente expostos ao Senhor com a nossa nudez. E é ali que o Senhor nos santifica. Então, não pense você que é o tanto que você consegue produzir, o tanto que você consegue fazer, e um monte de milagre que Deus te usa, e as mensagens maravilhosas que o Senhor te dá, né? Não é isso que te santifica. Não é isso que te santifica. O que te santifica é estar num lugar secreto com Deus, num lugar de simplicidade com Deus, percebendo Ele numa brisa suave, estando com Ele naquele lugar, naquela mesa, onde você se assenta com Ele, no partir do pão, na comunhão com Ele, onde seus olhos são abertos, você começa a perceber, o seu coração queima. É ali, como os discípulos de Emaús. É assim, irmãos. É assim. Daí, é no lugar onde você se assenta a sós com Deus, no silêncio.
E porque a nossa vida é estrondosa e barulhenta, nós queremos que Deus seja assim também. Nós somos assim. Porque a gente inventa milhares de coisas para fazer. Inventamos aqui tanto de coisas, de serviços, de responsabilidades, de atribuições e não sei o que mais. Porque a gente acha que nós fazemos isso, pensamos que Deus também é assim. Porque a minha vida é agitada, barulhenta, corrida, estrondosa. Nós tendemos a pensar que Deus também é assim. Mas não. Sabe que Deus é um Deus de silêncio também. Sabe? Aquele Deus que gosta da serenidade também. Ele gosta do fogo, do avivamento. Amém, glória a Deus, é verdade. Mas Ele também ama estar em silêncio comigo e com você. Onde não precisamos falar nada. A gente chora ali na presença de Deus. E Ele fala aos nossos corações no silêncio. Eu aprendi a ouvir Deus no silêncio. Até o silêncio de Deus são palavras. Então esse Deus é maravilhoso. E aí é por isso que nós não conseguimos contemplá-lo, porque estamos ocupados demais, atarefados demais para percebê-lo nas pequenas coisas do nosso dia. E aquele lugar, aquela praça, aquela vista, que tanto gritam a glória de Deus, sempre esteve ali. Mas eu não tive tempo para contemplar Deus lá. Isso é verdade. Isso é tão profundo. Numa viagem que a gente fez, a última viagem que a gente fez, eu e minha família, eu estava contemplando aquela vista da imensidão do oceano e aí, por um momento eu lembrei daquele Salmo de Davi, o Salmo 8. E ele falando, quando eu olho para as obras das tuas mãos, eu penso, o que é o homem para que dele te lembres, para que dele te importes? Então, as obras de Deus, elas gritam a glória dele, sabe? Elas gritam a glória de Deus. Quando você vê aquela imensidão do mar, você fala, meu Deus, como que o Senhor cria uma coisa deste tamanho? Quando você olha para o céu, você vê essa perfeição. Meu Pai, como o Senhor cria uma coisa deste tamanho? Quando você olha para o universo, você pensa, meu Deus, o que sou eu? Para um Deus que cria um universo. Eu não sou nada. Mas todas estas obras, elas gritam a glória de Deus. E muitas das vezes elas passam despercebidas por nós, né? Nós somos a obra de primícia do Senhor. A Bíblia fala isso. O ser humano é uma obra como primícia para o Senhor, uma obra querida, a maior de todas. E muitas das vezes nós não percebemos a glória de Deus nisso. Nós não percebemos a glória de Deus naquilo que está lá todos os dias. Todos os dias. Só que existe uma receita, né? A receita Deus deu para Elias. Quando ele percebe que Elias, ele estava se perdendo. Elias, ele vai ainda falar com Deus, falando, mas Deus, eu sempre fui zeloso. Ou seja, eu fiz tudo. Eu cuidei de tudo. E só restou eu agora. Ele estava pensando que ele era o único que ainda temia a Deus. Ele diz a todos quebraram seu altar, todos quebraram seus altares. Todo Israel abandonou o Senhor. Olha a loucura que Elias estava falando. Ele estava falando para Deus assim, eu sou o único que restou. Como se ele fosse assim muito importante. Cuidado, irmãos, quando nós estamos ocupados demais para perceber Deus, a gente tende a confundir as coisas. A gente tende a se perder no meio do caminho. Quantos não se perdem? Porque começam a achar que tem a ver com Ele, quando na verdade tem a ver com Deus. Que você não se perca por este caminho, mas que você esteja sempre sensível para perceber Deus o tempo todo ali. Entendendo que não é você que faz, é Ele através de você. Daí a receita para Deus era, olha, volte pelo caminho de onde você veio. Volte pelo caminho de onde você veio. Deve ter sido muito difícil para Elias ter que ungir outro profeta no seu lugar. Porque Elias achava que ele era muito bom. Mas o Senhor falou, Elias, não te quero mais nessa posição, eu vou colocar outro no seu lugar. Mas isso é para não te perder.
mas isso é para não te perder. E às vezes parece ser um regresso, parece ser um retrocesso, parece que estamos voltando atrás. E porque o Senhor está falando assim, olha, volte pelo caminho de onde você veio. Mas sabe, embora pareça ser um retrocesso, ainda assim é o melhor caminho que você pode fazer. Porque quando nós estamos no afã dos nossos afazeres, do nosso ministério e tal, a gente acha, estou fazendo a coisa certa, estou no caminho certo. Daí você ouve o Senhor falando, volte. Peraí, eu pensei que eu só ia avançar. Eu pensei que eu só ia agora pra frente. Eu pensei que eu estava fazendo a coisa certa. Mas sabe, irmãos, tem muita gente que se perde fazendo a coisa certa. E tem muita coisa certa que se torna errada por causa da motivação do coração. A Bíblia vai dizer assim, naquele dia, muitos dirão, em teu nome eu expulsei os demônios, em teu nome eu curei os enfermos, em teu nome eu fiz grandes obras, e o Senhor vai dizer para eles, afastai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Então é possível que passemos uma vida inteira fazendo várias obras em nome do Senhor, e no final não sermos conhecidos por Ele, por conta da motivação do nosso coração. Perdemos o propósito, nos perdemos no meio das bênçãos, nos perdemos no meio do caminho. Por isso é muito melhor você voltar. Por isso é muito melhor que você volte pelo caminho de onde você veio. E o voltar de Deus é tão maravilhoso porque isso mostra o cuidado e o zelo de Deus para conosco. O voltar é como Deus diz que Ele queria que as pessoas voltassem para a velha tenda de Davi. Oh meu Deus, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Ele não disse, eu queria que vocês voltassem para o templo de Salomão. Não foi isso que ele disse. Ele disse, eu queria que vocês voltassem à velha tenda de Davi. Sabe, porque o Senhor amava aquela simplicidade daquele tabernáculo. Que foi levantado com tecidos, era como uma tenda, era simples. Mas Deus ama a simplicidade, Ele está na simplicidade. Embora Ele seja um Deus grandioso, extraordinário, majestoso, ainda assim, Ele ama a simplicidade do nosso coração, a humildade do nosso coração. E quando Davi estava dentro do seu castelo, ele já tinha construído o seu castelo, ele estava com o seu reino estabelecido, ele já tinha adquirido muitas posses, já tinha derrubado muitos reinos. E um dia, sentado dentro do seu castelo, ele olhou para a tenda do tabernáculo e ele disse assim, por que eu, sendo um simples ser humano, tenho um castelo e o Senhor está dentro daquela tenda? Eu vou construir para Ele um templo. E aí, ele fala isso para o profeta Natan. Mas o Senhor, através do profeta Natan, fala para ele assim, quem te pediu para construir um templo para mim? Para edificar um templo para mim? O Senhor estava falando para Davi, eu não preciso de um templo. Eu amo quando você entra naquela tenda, Davi, e fica lá sós comigo. É só isso que me importa. Não importa se o que está ao redor é de tecido ou de concreto. Isso não importa. A estrutura não importa. O que importa é o seu coração. O que importa é você se derramar aos meus pés, não por aquilo que você está vendo, mas por saber quem eu sou, por me conhecer, mesmo na simplicidade. Esse Deus é lindo. Esse Deus é lindo. Então volte pelo caminho de onde você veio, volte para a velha tenda de Davi, olha, volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. E assim, talvez essa seja a melhor coisa que nós possamos fazer, voltar ao primeiro amor. Não deixe essa chama apagar. Não deixe esse amor, essa paixão que você tinha pela presença de Deus, não deixe isso apagar nunca. Continue queimando de amor por Deus, sabe? Hoje nós somos o sacrifício e o Senhor é o fogo, né? Eu sou o sacrifício, você é o sacrifício. Por isso nós precisamos de Deus para queimar esse fogo, para queimar essa oferta, para queimar esse sacrifício.
E não podemos deixar esse fogo apagar. Não podemos deixar a chama do Espírito apagar. Então, a gente pega muitas rotas alternativas sem a instrução de Deus. Queremos ser independentes. E como queremos ser? Nossa! Mas Ele nos encontrará lá neste lugar para nos chamar de volta. Parece duro e pesado esse chamado, pois acreditamos que estávamos nos caminhos certos. Ora, eu realizei tantas obras em Teu nome. E isso engana muita gente. Mas a melhor opção neste caso é pegar na mão de Deus e caminhar esse caminho de volta, o caminho da confiança, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Ele sabe, é verdade. Você precisa ter uma vida de intimidade com Deus para entender que o que o Senhor faz é a melhor opção, é a melhor alternativa, é a melhor coisa que poderia nos acontecer, é acontecer em nós a vontade de Deus. Então não tenha medo se o Senhor te chama para voltar, sabe? Não tenha medo e que os seus olhos, a sua visão esteja apurada para entender que o Senhor está nas brisas suaves, nos detalhes, naquilo que passa despercebido aos olhos de tanta gente, mas que não passa despercebido dos teus olhos. Que você esteja agora com toda a atenção para entender a voz de Deus, o agir de Deus em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer situação da sua vida. Amém? Que você possa entender essa palavra. Vamos orar? Vamos orar? Eu acho que nós precisamos orar a respeito disso, para que Deus arranque algumas escamas dos nossos olhos, para que a gente não despreze a presença dEle. Nós não podemos desprezar a presença de Deus. Amém? Pai, muito obrigado por essa palavra. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, que abra a nossa visão, abra o nosso entendimento, os nossos ouvidos, para que a gente possa Te perceber em qualquer lugar, em qualquer hora. Que nós venhamos ouvir a Tua voz, Pai, e obedecer. Não deixe o nosso ego, a nossa vaidade, atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer através de nós, em nós. Que nós possamos, meu Deus, ser simples, humildes, manso, como Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajude a ser melhor, nos ajude a voltar por este caminho. Não nos deixe nos perder, Senhor, pegando atalhos. Não nos deixe, meu Deus, nos perder pegando algumas rotas alternativas, mas guia os nossos passos, Pai. Guia os nossos passos pelas veredas da Tua justiça. Ó, Senhor, ser conosco, tem misericórdia de nós e nos ajuda, meu Deus, a perceber o Senhor nas brisas suaves, todos os dias, todas as manhãs, em qualquer momento, em qualquer lugar. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu vou cantar para vocês só um pouquinho da música, a música que o Senhor me deu em cima dessa palavra. E é assim: ó Deus, perdoe a minha ignorância de pensar que eu lhe encontraria nos vendavais, nos terremotos ou no fogo. Na verdade, o Senhor está na brisa. É nestes lugares que estás. É destes lugares que o Senhor se agrada. É nos detalhes, na sutileza, que a Tua presença vem me encontrar. Amém, Senhor. Que nós possamos viver isso, em nome de Jesus. Amém? Ó, beijo no seu coração. Até o próximo devocional. Amo vocês. Fiquem todas com Deus e até o próximo.